Olá e bem-vinda de volta. Eu sou Sandriana e nesta sessão vamos falar sobre algo que afeta quase toda decisão que você vai tomar nos Estados Unidos: custo de vida. Muita gente pergunta: a vida no Zezua é cara? Isso parece uma pergunta simples. Não é. A verdadeira pergunta é esta: de que parte dos Estados Unidos você está falando e que tipo de vida está tentando construir lá? Porque a verdade é que os Estados Unidos não são uma única realidade financeira. São muitas realidades locais. A mesma renda pode parecer confortável em um lugar e completamente insuficiente em outro. Em algumas cidades, só o aluguel pode consumir a maior parte da sua renda mensal. Em outros lugares, a moradia pode ser mais acessível, mas o problema passa a ser o transporte, porque você pode precisar de carro para tudo. Então, quando as pessoas comparam preços nos Estados Unidos, muitas vezes cometem um erro básico. Elas comparam o país como se fosse uma única cidade. Não é. Uma das primeiras coisas que você precisa entender é que o seu orçamento é moldado por 4 grandes categorias. Primeiro, moradia. Segundo, transporte. Terceiro, alimentação e itens básicos da casa. E quarto, custos relacionados à saúde e outras contas recorrentes. A moradia geralmente lidera toda a equação. Isso significa que onde você mora muitas vezes vai determinar quanto espaço sobra para todo o resto. Poupança, creche, educação, até sua tranquilidade. É por isso que o planejamento básico importa antes da mudança e não depois. Se você espera chegar para descobrir quanto as coisas custam, você não está planejando, você está reagindo. E reagir é caro. Vamos imaginar 2 pessoas. Ambas ganham a mesma renda mensal. Uma vive numa grande área metropolitana, onde o aluguel é alto, estacionar custa dinheiro e os serviços do dia a dia são mais caros. A outra vive numa cidade menor, onde o aluguel é mais baixo, mas o deslocamento é mais longo e o transporte público é limitado. Quem está em melhor situação? Não existe uma resposta automática. Isso depende da estrutura completa de custos. Esse é o ponto. Você não planeja com base apenas na renda. Você planeja com base na relação entre renda e despesas locais. Então, o que um iniciante inteligente deve fazer? Comece com um orçamento de sobrevivência, não com o seu orçamento dos sonhos. Não com seu orçamento otimista, com o seu orçamento de sobrevivência. Isso significa calcular o valor mínimo mensal de que você precisa para aluguel ou moradia compartilhada, serviços públicos, telefone, transporte, supermercado, itens básicos de higiene de casa, reserva de emergência. E se você tem filhos, acrescente creche e despesas relacionadas à escola. Se você manda dinheiro para a família no Brasil, inclua isso também. Não finja que obrigações emocionais não são obrigações financeiras. São, sim. Planejamento básico também significa entender a diferença entre custos fixos e custos flexíveis. Custos fixos são as contas que aparecem independentemente de o mês estar bom ou ruim. Aluguel, seguro, parcela do carro, plano de telefone. Custos flexíveis são aqueles que mudam de acordo com o seu comportamento. Comida, combustível, lazer, comer fora. Se os seus custos fixos forem altos demais desde o começo, sua vida inteira fica frágil. Um problema, um turno perdido, uma despesa médica. E de repente, todo o plano começa a tremer. É por isso que muitos recém-chegados cometem um erro caro. Eles escolhem um lugar com base na imagem e não na função. Perguntam: onde eu quero morar? Antes de perguntar onde eu consigo construir estabilidade. Nem sempre é o mesmo lugar. Um plano realista faz perguntas melhores. Eu consigo pagar por essa região com minha renda real e não com a renda que espero ter? Vou precisar de um carro imediatamente? Quanto do meu salário vai ser consumido pelo aluguel? Eu consigo lidar com o depósito, as taxas de instalação e os custos do primeiro mês. Quanto tempo consigo sobreviver se o trabalho desacelerar? Essa última pergunta importa mais do que as pessoas querem admitir.
Porque o começo da vida nos Estados Unidos muitas vezes é menos glamouroso do que as pessoas imaginam. Você pode precisar de tempo para se estabilizar, tempo para aprender os sistemas, tempo para construir histórico de trabalho, tempo para entender o ritmo das contas. E isso é normal. O que importa não é fingir que os primeiros meses serão fáceis. O que importa é planejar para que eles sejam administráveis. Este curso usa Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong, como livro-texto. E esta é uma das lições práticas mais importantes do livro. Você se sai melhor quando para de pensar em slogans e começa a pensar em sistemas. Se você quiser o livro completo por trás deste curso, ele está disponível pelo Clube de Autores e também pode ser encontrado em grandes livrarias online e plataformas de e-book. Então, aqui está a principal lição desta sessão. O custo de vida nos Estados Unidos é local. O planejamento precisa ser pessoal. E a estabilidade começa quando você compara sua renda real com suas obrigações mensais reais, não com fantasias. Não com redes sociais, não com a história de outra pessoa. Seu plano precisa de números. Seus números precisam de honestidade. E sua honestidade precisa de disciplina. Na próxima sessão, vamos falar sobre contas bancárias, pagamentos e segurança financeira na vida cotidiana americana. Vejo você lá!